Olá e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da Coluna Vertebral. Em 1697, o afamado escritor e poeta francês Charles Perrault publicou num volume intitulado Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades, mas que ficou mais conhecido como Contos da Mangança, a popular fábula da Capuchinho Vermelho. Remontando ao século X, esta conta-nos a história de uma menina que vai pelo meio da floresta levar uma cesta com bolo e vinho à sua avó, que vive sozinha e está muito doente. Apesar do que nos viria a ser mostrado no filme de 2005, a verdadeira história do Capuchinho Vermelho, em que a avózinha criolina, brilhantemente dobrada pela Simone de Oliveira, era uma durona. Tenho de ir, pequenota! Banzai! A verdade é que na maior parte dos casos os idosos que vivem sozinhos e em situações de isolamento passam muitas dificuldades. Infelizmente, o descarte e o abandono da terceira idade acontecem com muita frequência no nosso país, dito de brandos costumes e muito respeitinho, mas que se desliga de 25% da população a partir do momento em que esta deixa de ser útil. Os dados dos últimos censos sénior da GNR, divulgados esta semana, apontam para 43.074 idosos a viver nestas condições, estando mais de um quarto dos casos concentrados nos dois distritos com maior número de ocorrências, respectivamente a Guarda, com 5.852, e Vila Real, com 5.167. Durante a operação, entre 1 de outubro e 16 de novembro, os militares fizeram ações porta a porta e sessões de sensibilização, abrangendo mais de 35 mil idosos. Pode parecer um número residual, tendo em conta que representa apenas 1,7% do universo sénior português, mas não deixa de ser altamente preocupante. Ainda mais tendo em conta que a GNR faz questão de realçar que muitos destes idosos são extremamente vulneráveis, demonstrando fragilidades físicas, psicológicas ou sociais que podem colocar em causa a sua segurança. Só este ano, entre janeiro e setembro, foram registadas 1.942 ocorrências de burlas, 4.964 furtos e 327 roubos à população idosa, o que representa mais uma das razões que leva a GNR a apostar mais e mais neste tipo de iniciativas. Para muitas destas pessoas, porque sim, não nos esqueçamos que estamos a falar de pessoas reais, estes militares são a única companhia, o único contacto humano que têm em semanas ou meses. Para colocar as coisas ainda mais em perspectiva, vale a pena ir buscar os dados da primeira edição desta iniciativa, de 2011, em que foram sinalizados apenas 15.596 idosos a viver sozinhos ou isolados. Em 14 anos, o número de ocorrências triplicou. E só desde o ano passado são mais 201 casos. Mas o que é que explica este aumento exponencial das situações de abandono? Uma das razões pode ser o envelhecimento demográfico acelerado. Portugal é, neste momento, o segundo país mais envelhecido da União Europeia, com uma idade média de 46,8 anos, ficando apenas atrás da Itália, com 48. Isto leva, inevitavelmente, a que se verifique uma discrepância entre o número de idosos a precisar de cuidados permanentes e as pessoas disponíveis para lhes prestar. Os últimos dados, referentes a 2024, apontam para um rácio de 39 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa, havendo tendência para aumentar nos próximos anos, projetando-se que, em 2100, este número deve estar algures entre os 70 e os 86. A desertificação do interior também é um fator determinante neste fenómeno, havendo dados que mostram que, apesar de 80% do território nacional ser rural, apenas 21% da população reside nele. Nos últimos 30 anos, estas zonas perderam mais de 40% da população, existindo municípios com uma densidade inferior a 10 habitantes por quilómetro quadrado, muito por causa deste êxodo em larga escala, principalmente entre as camadas jovens, que procuram uma maior qualidade de vida, mais oportunidades de emprego e melhores acessibilidades. Por estas razões, uma grande parte dos habitantes destas regiões são idosos, que muitas vezes nasceram e viveram toda a vida na mesma aldeia ou freguesia, têm uma forte ligação emocional a esta e têm medo que, ao ir para um centro urbano, possam não se conseguir adaptar, perder a sua autonomia ou ficarem dependentes de estranhos. Queríamos saber se eventualmente aqui nesta aldeia de Montes existem aqui muitos idosos. Aqui existem poucos, porque a aldeia está como sabe, está um bocado deserta, não é? Desativada. Mas há alguns. O resultado disto são, muitas vezes, as tais situações de solidão e isolamento. Um terceiro motivo que pode justificar estes números é a progressiva sobrecarga das classes trabalhadoras. Uma parte significativa dos idosos em situações de dependência não está em lares ou centros de dia. Está sim dependente de cuidadores informais, normalmente filhos ou familiares próximos, que lhes prestam os cuidados necessários. O Instituto da Segurança Social reconhece 14.941 cuidadores informais, apesar da Associação Nacional de Cuidadores Informais falar em 827 mil, com uma idade média de 58 anos, ou seja, ainda em idade ativa. Isto leva a que estas pessoas tenham de gerir o seu emprego, a sua vida pessoal, muitas vezes a educação dos filhos, tudo isto para além do cuidado permanente a estes idosos.
Por isso, situações de sobrecarga emocional, física e de saúde mental não são raras, com um estudo da European Journal of Public Health a revelar que 54,3% dos cuidadores não se sentem apoiados, e um outro da BMC Geriatrics a apontar que cuidar de alguém em casa está fortemente associado a problemas mentais, havendo uma probabilidade de 60,9% maior destas pessoas terem 4 ou mais sintomas depressivos do que não cuidadores. É um pouco desafiante, muito estressante por vezes. Considero que ainda existe pouco apoio para os cuidadores informais no aspecto de ser levado em conta e ser mais valorizado a nossa opinião ou o nosso apoio em termos de internamentos no meio hospitalar quando assim necessitam. A mera perspectiva desta perda de liberdade faz com que muitas pessoas escolham simplesmente não prestar quaisquer cuidados aos idosos, potenciando situações de abandono puro e duro. A solidão e o isolamento social têm consequências profundas para os idosos, afetando a sua saúde física, mental e até a longevidade. Está documentada a relação entre o isolamento e o aumento do risco de doenças do foro cardiovascular, o enfraquecimento do sistema imunológico, o declínio funcional e a perda de mobilidade. As consequências mentais são ainda mais violentas, relatando-se que estes idosos têm baixa autoestima, uma sensação de abandono, depressão e ansiedade. Cerca de 40% dos idosos isolados relatam sintomas depressivos, para além de terem uma propensão 2,5 vezes maior de desenvolver doenças como o Alzheimer ou a demência do que idosos socialmente ativos. Como se isto tudo não bastasse, ainda estão suscetíveis à perda de redes de apoio, o que aumenta o risco de acidentes domésticos sem socorro, negligência médica ou má nutrição, e à perda de participação social, o que reforça ainda mais o ciclo de isolamento. A questão que se impõe é, o que fazer? Existem várias associações e instituições que têm programas e promovem iniciativas com vista a combater a solidão e o isolamento dos idosos, integrando-os em atividades sociais e culturais, tão bem como apoio emocional, como é o caso da linha telefónica SOS Solidão, criada pela Fundação Bissaia Barreto, que ajuda idosos em situação de isolamento social ou geográfico, promovendo companhia e partilha. Estes grupos contribuem positivamente junto da terceira idade, proporcionando-lhes companhia, segurança e, acima de tudo, um propósito. Eu estou convencido que o suporte e o apoio aos idosos se deveria pautar por uma ideia de gratidão e de retribuição. Os idosos de hoje foram ontem os alicerces da nossa vida em sociedade. Foram pais, avós, irmãos, amigos, colegas. Cuidar deles no outono da sua vida nada mais deveria ser do que um agradecimento pelo papel que eles desempenharam na primavera da nossa. Porque não nos devemos esquecer de quem vão ser os idosos da manhã.